Oi, gente. Eu sou o Moon, eu sou um dos alunos representantes no Redesign e a gente veio nesse vídeo falar para vocês um pouco do nosso processo, só para recapitular e contar e mostrar finalmente para vocês como vai ser nosso primeiro projeto de matriz que a gente consegue apresentar para vocês e pedir um feedback. Então, só para falar para quem não sabe, o Redesign é um processo que se instaurou em 2015 no nosso curso, lá pelo meio do ano, que tem o objetivo de reestruturar o projeto político-pedagógico do curso. O projeto político-pedagógico não é só a matriz curricular, ou seja, as disciplinas, ele envolve também toda a pedagogia e política por trás do corpo discente e docente, relações com outras faculdades e assim por diante. E a gente está com prazo de entregar essa proposta no dia 31 de maio, porque se a gente não entregar até lá, a gente só pode no ano que vem, por conta de vários trâmites burocráticos da reitoria e do MEC. E a gente tá tentando fazer até dia 31 de maio, porque o currículo ele já está bem defasado, então a gente vê uma grande necessidade de tentar já reestruturar esse projeto político-pedagógico o quanto antes, para que a gente não vá defasando ainda mais, e por conta do quadro docente, que ele já está diminuindo, então a gente, por conta de aposentadorias, então a gente vê nessa oportunidade uma possibilidade de conseguir diminuir os danos. Então a nossa proposta está boa, ela não é revolucionária, não é a coisa mais bonita do mundo, mas eu acho que vai contemplar o desejo de todos vocês no que a gente já vê que não está funcionando nesse currículo. A comissão, lá em 2015, começou com esses membros, a Ferdi na presidência, 11 professores e 11 alunos, era uma comissão paritária. E nesse processo de 1 ano e meio, 2 anos, várias coisas aconteceram, certos representantes, tanto dos professores quanto dos alunos, tiveram que sair, houve certas trocas, e hoje em dia a gente está com essa composição final. E falando então só rapidinho um processo histórico pelo qual a gente passou, a gente já realizou fóruns, a gente realizou uma pesquisa interna com os alunos para saber interesses, a gente ainda vai realizar um fórum com vocês na segunda semana de aula e um outro depois que a gente enviar para a reitoria, mas a gente, como eu falei, ele não vai acabar no ato de enviar para a reitoria, então a gente vai poder trabalhar nele ainda. E aí a gente foi trabalhando, começou em dezembro de 2016 para 2017 essa matriz que a gente vai apresentar para vocês agora. A gente teve também, a gente separou em mini grupos para dividir as tarefas que eram muito pontuais de pesquisa e levantamento de dados. A gente teve vários convidados também que foram trazendo informações cada vez novas para a gente. E nesse processo de diálogo entre alunos e professores, que se perdurou por quase 2 anos, ele resultou nessa matriz que a gente pode apresentar para vocês agora, tanto com essa cara, tanto com essa cara. Eu acho que inicialmente eu vou explicar para vocês através dessa imagem, porque ela é mais fácil, e depois a gente vai para o Excel, que é onde vocês vão mexer e poder dar feedback. Então, é o seguinte, primeiramente, eu vou contar para vocês como vai funcionar essa progressão geral no curso. Então, ao invés de você ter projeto 1, 2 e 3 que começa no quinto ano, a gente já viu a necessidade de começar o projeto lá no primeiro ano e ir até o final do curso. Então, a gente vai ter 8 disciplinas de projeto, cada uma com uma temática, cada um com um foco, e nesse processo a gente pensou que o aluno poderia trabalhar um desenvolvimento de uma função generalista do designer, então a gente não vai ter mais habilitações de gráfico e produto. A matriz curricular, que é isso que você está vendo, ele contém disciplinas que contemplam as quatro ênfases que a gente quer dar. Quais são elas? Elas são, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui ó, as ênfases são digital, produto, moda e gráfico. E aí, nesses 4 anos de curso, a gente vai tentar trabalhar essas 4 ênfases em todas as áreas e a gente vai ter disciplinas específicas das ênfases que serão ministradas no período da tarde e algumas de manhã, como é o caso do Tópicos em Design. E as disciplinas de ênfase serão essas daqui que a gente elencou. Então, bem por cima, depois vocês podem dar uma olhada mais aprofundada. Além disso, a gente elaborou eixos. Os eixos eles não aparecem tanto para quem faz o curso, é muito mais para quando você vai analisar ele. Então, a gente tentou dividir as disciplinas pela grande área que elas poderiam pertencer e chegou em 5, que seriam expressão, cultural, técnico, mercado e
As ênfases. Então você pode ver que cada cor corresponde a um eixo, e os que estão escritos em maior, eles têm uma carga horária maior de 4 horas, e os que estão escritos em menor, ele tem uma carga de 2 horas só. Então, basicamente, são essas disciplinas, vocês podem dar uma olhada depois. Então, como vai funcionar no geral? O aluno ele vai percorrer todo o trajeto dessa matriz curricular que a gente está mostrando aqui para vocês, e nesses espaços de ênfases que vão ser ministradas à tarde, o aluno ele vai poder desenvolver conhecimentos específicos nessas áreas de gráfico, moda, produto e gráfico. E se ele cumprir esses requisitos, ele vai ganhar uma ênfase apostilada no diploma dele. Além disso, a gente vai contar com um grande número de ACCs, que são atividades complementares. Como funciona isso? Então, se você desenvolveu um projeto, fez pesquisa, fez projeto de extensão, se você atendeu um evento, fez cursos, você vai poder voltar para cá, para a Unesp, e falar, ó, pro coordenador de curso, eu fiz isso, 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 e aí você vai ganhar horas correspondentes às atividades que você fez. A gente vai elaborar certinho um quadro de equivalência de carga horária e atividade, que o coordenador de curso vai verificar e vai garantir a carga horária para você então. Fora isso, a gente vai manter as optativas, então a gente vai ter inclusive optativas de outros cursos dentro do nosso projeto político-pedagógico. E o diferencial é as eletivas, que são essas disciplinas aqui. Então as eletivas elas funcionam meio que como optativas, mas você tem que pegar elas se você quiser a ênfase. Então elas são meio que obrigatórias. Então se você quiser ênfase, por exemplo, em gráfico, você vai precisar pegar todas essas disciplinas, não necessariamente no mesmo período, você pode pegar espaçado no curso, mas essas 7 disciplinas vão te garantir a ênfase específica em gráfico, ou essas 7 em moda, ou essas 7 em produto, ou essas 7 em digital. E, bom, uma coisa que a gente pensou que vai ser muito interessante vai ser que nessas disciplinas de projeto que a gente pode ver aqui, o atendimento com os professores ele vai ter mais de um professor na sala. Então você vai fazer um atendimento interdisciplinar dependendo da área que o seu projeto for. Então, supondo que em projeto 3 você desenvolva um projeto de gráfico e o professor orientador do projeto seja, por exemplo, focado em produto, você vai poder sim contar com a orientação de um professor especializado em gráfico na área que você quer desenvolver no seu projeto. Então, essa ideia de juntar mais de um professor num lugar só para tentar desenvolver esse conteúdo é muito interessante. Inclusive, seria um dia da semana específico para isso, que a gente conversou. E voltando só um pouquinho aqui, essas disciplinas de projeto, como você pode ver, elas têm essa experimental, construção, reflexão e síntese. Foram os 4 grandes períodos que a gente pensou durante o curso. Então, o primeiro ano, ele vai ser focado muito mais em experimentação. Tanto que você pode ver que o eixo expressivo, ele está bem cheio no começo. E aí, conforme o curso vai progredindo, você começa a ter mais do eixo cultural e muito mais do eixo tecnológico, quando o aluno começa a adquirir maturidade para tal. E lá no final, quando ele já estiver pensando no mercado, a gente colocou essas disciplinas de mercado que vão dar então uma bagagem para o aluno ou começar o próprio negócio ou ter, por exemplo, um pouquinho mais do que a disciplina de gestão e design atualmente oferece. A gente pensou então no curso, em vez de serem 3 turmas, eles serão somente duas de 45 alunos, e uma de manhã, uma de noite. E, bom, por hora eu acho que é isso que eu consigo falar para vocês. No link do vídeo a gente vai colocar muitos links para vocês conseguirem averiguar. Os links eles vão direcionar para essa pasta aqui, ó, onde você pode ver o nosso calendário de reuniões. Você pode ver nesse arquivo aqui a matriz completa. E nesse arquivo da matriz você vai poder, por exemplo, clicar em projeto 1, e aqui a gente já detalhou um pouquinho de como funciona essa disciplina e você pode colocar seus comentários aqui, por exemplo. E a gente vai contabilizar esses comentários e vai levar para as reuniões do redesign e vai pontuar esse feedback que a gente obtiver dos alunos. Fora isso, tem esse histórico detalhado, que a gente detalhou bem tintim por tintim tudo que a gente já fez. A gente tem essa apresentação que a gente
desenvolveu para apresentar para os outros departamentos, numa reunião lá no departamento. E ele conta com uma explicação muito mais detalhada de como vai funcionar essa matriz, então. A gente vai colocar também o Drive contendo todas as atas, para se vocês quiserem dar uma olhada em tudo que a gente já fez, inclusive um arquivo com elas já sistematizadas. E eu acho que é isso. Eu vou colocar esse arquivo aqui também para vocês verem. E no mais, a gente está aberto para vocês tirarem qualquer dúvida com a gente pelo canal do Facebook, no nosso perfil pessoal. A gente tem um e-mail também que a gente vai colocar na descrição do vídeo. E, bom, qualquer dúvida vocês mandam pra gente, qualquer questão, feedback, crítica, vocês podem enviar que a gente está aberto a receber e vai pautar isso em reunião. E no mais é isso. Qualquer coisa, aciona a gente. Um beijo.